deputado, o senhor disse que o senhor não é brigão, né? Mas o senhor é provocador, né? Ontem, por exemplo, quem te assistiu lá na Assembleia, o deputado Gil Diniz, para quem não teve oportunidade de ver a imagem, veio para cima do senhor queria provocar, mas o senhor insiste ali em provocar, e quem acompanha o teu canal já viu isso. É uma característica tua? O senhor admite ser um provocador dessas situações? Com certeza, desde que com o rótulo não venha, vamos dizer assim, essa maneira rasa de achar que a provocação é a provocação pela provocação. A provocação ela vem em busca de um resultado, e é o que eu tenho apresentado, né? Eu, como deputado na Assembleia, muita gente disse, mas é só um menino, ele quer lacrar na internet. Eu já aprovei 4 projetos de lei em 3 anos de mandato. Isso é muito acima da média, inclusive da casa que eu trabalho. E, inclusive, esse meu jeito provocador, e como eu disse, é o espírito paulista. É o estressadinho, mas é o que dá resultado. Trouxe, inclusive, uma coisa histórica, tá? No Brasil, inclusive. Durante a pandemia, a casa onde eu trabalho, por um projeto meu, reduziu o salário dos deputados em 30%. Né? Isso não existe em lugar nenhum do Brasil, em nenhum momento da história da redemocratização até agora. Só nós conseguimos isso justamente por esse meu jeito de fazer... E eu vou assumir aqui, colocar um dedo de marketing nas coisas que eu faço. Né? Você quer ver outra coisa? Nunca na história das campanhas de prefeito, nunca, isso eu estou falando desde os anos 50 até aqui, nunca se debateu tanto plano diretor, por exemplo, que é um assunto denso, é um assunto técnico, e a gente, com esse dedo de marketing, com esse dedo de provocação até, a gente traz à tona assuntos extremamente importantes, como você disse na sua primeira pergunta, que geram consequências às vezes muito indesejadas, como a Cracolândia. Então, esse jeito que a gente tem busca sempre o resultado. Deputado Arthur Duval, aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, nessa nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, olhando para o quadro político que deve aparecer no ano que vem, deputado, a gente tem aqui possíveis pré-candidatos, não necessariamente todos esses, e talvez haja fatos novos também, mas o que a gente tem hoje é Guilherme Boulos, Fernando Haddad, Márcio França, ocupando ali o espectro mais centro e centro-esquerda, e do centro para a direita, Rodrigo Garcia, provavelmente o ministro Tarcísio como candidato do presidente Jair Bolsonaro, e a sua candidatura também nesse espectro aqui mais à direita e mais liberal. Qual que é a sua diferença em relação aos seus 2 principais oponentes? Como é que o senhor espera falar para o coração do eleitor e dizer o seguinte: eu sou diferente daquele... personagens políticos com os quais eu tenho uma familiaridade ideológica maior? Olha, eu acho que dá para resumir tudo isso no seguinte: eu sou o mais paulista dos candidatos. Eu sou o único que vem da iniciativa privada, que prova eficiência. Mas isso é Sim, não, eu vou descrever isso pro resto. Eu sou o mais paulista dos candidatos e eu sou o único que vem diferente nessa eleição. Vamos entender o seguinte: a gente fala da esquerda aqui do Haddad e o Boulos, eu não preciso dizer, né, que o espírito trabalhador, de produção de São Paulo não condiz com a conduta desses dois. Eles estão bem colocados ali na esquerda, acho que as diferenças ficam muito claras. Quando a gente pega o Márcio França, é um cara que eu me dou bem, inclusive, com ele, mas é importante deixar claro que ele está ligado ao Lula, né? Por mais que esse assunto seja espinhoso a ele vai ser o candidato do Lula, muito provavelmente. Mas é improvável que a sua candidatura roube votos desses candidatos? Não acho, porque quando a gente, principalmente quando a gente roda o Estado, entende que o paulista ele é muito mais pragmático do que ideológico, o que você vê muitas vezes é, o que eu acho muito positivo, algo muito mais ligado à proposta, né, do que de fato a ideologia. Mas é importante dizer que toda a base, inclusive quando o Márcio França veio aqui responder como ele ia, por exemplo, reduzir impostos, né, ele vem com ideias de esquerda. Ele vem com, por exemplo, o uso de fundos ou empurrar a dívida para o governo federal, coisas que eu discordo. Isso são ideias ali pautadas no pragmatismo que vem de uma ideologia de esquerda. Então é importante deixar claro a diferença desses candidatos. Agora, Rodrigo Garcia... Poxa, tá mais ligado ao Alckmin do que nunca, né? A gente tem que lembrar que o Rodrigo Garcia, inclusive, que tá ligado ao Dória, e eu vou fazer uma previsão aqui, ó, mãe de Iná aqui. No ano que vem ele vai inaugurar obra pra caramba. Como é que ele vai fazer isso? Ele faz isso porque o Dória aumentou o ICMS das pessoas no meio da pandemia, inclusive de comida e de remédio, para inaugurar a obra eleitoreira no ano de 2022. E o paulista vai poder escolher. Você quer acreditar naquele candidato que vai lá te entregar a obra com o seu dinheiro do aumento do ICMS, ou você quer alguém que venha com uma proposta verdadeiramente liberal, inclusive de revisão de pacto federativo, que nenhum outro candidato toca nesse assunto? E por quê? Porque o cara, quando ele chega ao governo de São Paulo, ele já pensa em presidência.
Então a gente não tem uma defesa do orçamento paulista, sequer nos deputados federais e senadores, que dirá do governador. Então eu sou o único candidato que está colocando isso como principal veia da campanha. Revisão de pacto federativo. Deputado, eu preciso tocar aqui num assunto que interessa muito ao eleitorado feminino. Ontem o Tribunal de Justiça recebeu finalmente a denúncia do Ministério Público na questão do assédio do deputado Fernando Cury, que a vítima foi a deputada Isa Pena. Eu gostaria de ouvir o senhor a esse respeito. Olha, eu acho que ficou muito claro ali nas imagens o que aconteceu. Em nenhum momento acho que há dúvidas, né? E eu acho que não houve, e isso é uma coisa positiva, não houve em nenhum momento por parte da Assembleia, dos colegas ou de ninguém, aquela história da culpabilização da vítima. Sabe aquela história? Mas fez e não tem, não há desculpa, e eu acho que estamos aprendendo. A sociedade tem aprendido com isso. Agora, mais do que isso é uma proposta que eu trago, inclusive, para o governo, que é uma deficiência de São Paulo, são as delegacias especializadas, o atendimento à mulher, que, em primeiro lugar, precisam ter só mulheres. Isso é algo que é deficiente aqui no estado de São Paulo. E segundo ponto, elas fecham os finais de semana, né? Então, hoje, se uma mulher ela sofre uma violência, não como a Isa Pena num dia de semana, mas no final de semana na sua casa, ela tem duas questões ali para lidar. Primeiro, que a delegacia não está aberta. Isso é um problemaço, a gente precisa resolver urgente. E número 2, que é uma questão, como eu falei de novo, da habitação em São Paulo. Muito provavelmente a casa onde ela mora não está no nome dela. Então ela não tem onde ficar. Ela tem que conviver com aquela violência para não morar na rua. Isso é um outro problema também que a gente traz solução, tratando de habitação. Você vê como o problema não é superficial. Ele é um conjunto de soluções estruturais. Esse aconteceu em frente a uma câmera, fora o que a gente não sabe. Exatamente. Esse aconteceu, como eu te falei, num dia de semana, durante um expediente, na frente da câmera, um local qualificado. Assembleia Legislativa. Exatamente. Você imagina nas periferias das cidades do nosso estado, nos finais de semana, quando você tem, inclusive, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, a gente traz propostas robustas para combater esse problema.